Oi, eu sou a Fernanda de Almeida e esse é o 12º episódio do Quarta Capa. Esse episódio foi ao ar no dia 28 de outubro de 2020. Há exatos 959 dias, a vereadora Marielle Franco era assassinada no Rio de Janeiro. Sua execução, conforme indícios da investigação, tem relação com o poder paralelo, talvez hoje em dia nem tão paralelo assim, que foi escancarado a partir dessa tragédia, mas que está em curso no Brasil há muito tempo. Também estamos a poucos dias das eleições municipais de um ano muito intenso, muito difícil. Os fatos são atacados e a morte parece ter virado uma personagem secundária nessa trama ainda incompleta. No ano que se falou tanto de subnotificação, ocultação, sigilo, segredo, conspiração, o jornalismo segue seu trabalho de apurar o que precisa ser visto, lido, ouvido e compreendido. Hoje, o Quarta Capa tem um formato diferente do que a gente costuma fazer. Nós convidamos o autor de A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, o Bruno Paes Manso, para conversar com o editor da Todavia, o Flávio Moura, sobre esse livro que dialoga com o estado urgente do Brasil de hoje, ao mesmo tempo em que é um registro atemporal. Por conta das medidas de segurança em relação ao Covid-19, a entrevista foi gravada online. Vamos à conversa. Vamos lá, então, Bruno, queria te agradecer muito por participar aqui do podcast da Todavia. Tenho muito orgulho de poder ter editado esse livro. E ainda agradeço, sobretudo, o Bruno estar aqui agora, porque a agenda dele de entrevistas está uma loucura. Eu queria só, então, Bruno, recuperar com você aqui alguns pontos-chave dessa história, assim, se você puder falar aqui para o ouvinte do podcast da Todavia, o Quarta Capa, em pouquíssimas linhas muito gerais, o que é a República das Milícias? O que é o seu livro? Por que ele já está fazendo esse barulho todo? É um livro que tenta falar sobre o presente, né? A partir da eleição do Bolsonaro e a partir da cena conflagrada envolvendo milícias, tráfico de drogas e a cena criminal do Rio, para refletir sobre esse presente, buscando um pouco a origem na história do crime no Rio de Janeiro e na história da política do Rio de Janeiro. Então, para pensar sobre os dias de hoje, eu conto um pouco da história dos Esquadrões da Morte, dos grupos de extermínio, a relação disso com o jogo do bicho, com os porões da ditadura militar, depois a chegada do narcotráfico no Rio, a criação de um modelo de negócio das milícias e esse momento final de 2018, que vai culminar no primeiro semestre de 2018 com o assassinato da Marielle, que é um capítulo muito importante do livro, que chocou o Brasil, chocou todo mundo, chocou a gente, né, Flávio? A gente, claro, conversou bastante sobre isso. E a eleição do Bolsonaro, né, que ao longo da sua carreira sempre foi uma pessoa que abertamente falava dos homicídios, né, um apologista da violência como forma de estabelecer uma certa ordem, né? Então, era uma tentativa de entender esse processo todo. Maravilha. Tem um capítulo no livro, Bruno, capítulo 2, sobre o Queiroz e o Adriano. Pode falar um pouquinho desse capítulo e da relação dessas duas figuras com o presidente Bolsonaro? O capítulo 2, né, e o Fabrício Queiroz entram na cena, né, na sequência do capítulo 1, porque no capítulo 1 eu entrevisto um ex-miliciano que atuava no 18º Batalhão, quer dizer, que atuava na região que era do 18º Batalhão, que foi a região onde as milícias expandiram muito no começo dos anos 2000, até meados dos anos 2000, com uma certa conivência, né, do 18º Batalhão. E o Fabrício Queiroz, a origem dele na polícia é o 18º Batalhão, com vários problemas, uma série de suspeitas que ele viveu quando era policial de lá. Em 2003, ele participa de um homicídio junto com o Adriano da Nóbrega, né, o tenente, na época, Adriano da Nóbrega, egresso do BOPE, que tinha uma fama de pessoa disposta a ir para a guerra contra o crime, era muito respeitado na polícia, e o Fabrício Queiroz e o Adriano matam uma pessoa em 2003 em Cidade de Deus. Isso não dá muito problema para os dois, eles alegam legítima defesa, né? Mas cada um vai para um canto diferente. O Adriano da Nóbrega vai para o 16º Batalhão e lá ele é acusado, junto com um grupo de policiais, de matar uma testemunha de um caso de extorsão contra moradores da Parada de Lucas. E a partir daí o Fabrício, talvez por causa desse laço
de sangue, né, que tenha sido criado no 18º, mas ele passa a ajudar o Adriano muito fortemente, e é um momento que ele já está se aproximando da família Bolsonaro, porque ele vai ser uma pessoa muito importante no mandato do Flávio, né, do filho do Bolsonaro, que se elege deputado estadual pela primeira vez aos 22 anos, né, e precisa de um respaldo, uma base de apoio eleitoral da família, né, que são os policiais militares, os familiares, os policiais civis, familiares, exército, familiares, etc. Fabrício Queiroz fazia esse meio de campo. E quando ele assume a vaga no gabinete do Flávio, ele começa a fazer já um lobby muito grande, né, desde sempre, para ajudar o amigo que a família encabeça, né, isso, e o próprio Bolsonaro passa a fazer a defesa explícita e tal. O Flávio faz uma série de homenagens e eles dão um apoio, né, para a família e contratam a mulher do Adriano para o gabinete do Flávio. Ocorre que, nesse processo, o Adriano vai se tornar um dos maiores criminosos da história moderna do Rio de Janeiro, da história recente, né? Não apenas se aproximando do jogo do bicho, como se tornando um dos organizadores dos assassinatos praticados pelo jogo do bicho, porque o jogo do bicho vivia uma nova cena, né? Que os patronos do bicho, que antigamente tinham conseguido fazer um acordo e organizar o crime no Rio, eles vinham ficando velhos ou estavam morrendo, e os filhos deles assumiram os negócios e passaram a travar disputas muito sangrentas, né, pelo espólio dos pais, né? Os matadores especializados passaram a fazer parte dessa cena e o Adriano é um deles que organiza o escritório do crime e esses núcleos de matadores. Além disso, ele vai ascender na influência quando uma nova gestão do Rio das Pedras, depois da CPI das milícias... CPI das milícias, só para o ouvinte aqui se situar, de 2000 e... É de 2008. Né? Presidida pelo deputado Marcelo Freixo, correto? Que é o relator da CPI. E com a prisão de um monte de gente, né, surgem novas lideranças. Entre essas lideranças é o grupo que vai se aproximar do Adriano para ganhar dinheiro com a venda de imóveis irregulares em terrenos protegidos ambientalmente, que vai, em 2019, produzir uma série de mortes quando 2 prédios desabam na região de Muzema. Segundo os bombeiros, o número de mortes na tragédia subiu para 5, entre eles um menino de 6 anos. Agora há pouco, um corpo foi retirado daqui pela Defesa Civil. Há também pelo menos outras 13 pessoas que seguem desaparecidas e esse número pode aumentar ao longo das buscas. Toda a área foi isolada e outros 2 prédios correm risco de desabar. Eles são construções irregulares erguidas por milicianos aqui na zona oeste do Rio. E além dessa ligação com as milícias, ele também tem ligação com os jogos de azar, fora que os sócios dele têm ligação com traficantes, né? O Batoré, um dos braços direitos dele no escritório do crime, vai fundar uma narcomilícia na região do Morro do Dendê. Tudo isso acontecendo ao longo de 2006, entre 2006 e 2016, 2017. Em 2016... apesar de todo essas evidências, né, e da própria polícia ver o Adriano como uma pessoa muito perigosa, eu perguntei para um policial que investigou as milícias se as pessoas sabiam que o Adriano tinha esses envolvimentos todos, e ele falou sim, era um policial que investigou as milícias, ele me disse, se você encontra o Adriano na rua, é o tipo de cara que você precisa sacar a arma, porque provavelmente ele está lá para te matar. Então isso era voz corrente, né, entre os policiais. E mesmo assim a mãe do Adriano é contratada no gabinete do Flávio, né? É uma situação muito evidente, fora que você tem esse histórico, né, de defesa política da violência paramilitar na família, né? Desde em plenário pedir para o Rio de Janeiro, o Jair Bolsonaro faz isso no Congresso Nacional, pedindo para o Rio de Janeiro importar grupos de extermínio na Bahia que estavam matando bandidos. Dizer aos companheiros da Bahia, que agora há pouco vi um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios, enquanto o Estado não tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Sempre falando que o bandido tinha que ser morto, se fez politicamente com esse tipo de discurso, né? Inclusive o Flávio tenta regulamentar com um projeto de lei as milícias, né? Legalizar as milícias. Então, junto com esses envolvimentos muito próximos, né, com pessoas muito perigosas e envolvidas com o crime, eles são os representantes da ideia, da ideologia miliciana no parlamento, né? Então, é uma situação muito delicada.
Tem um quebra-cabeça interessante no livro, né, que você já mencionou aí o Jogo do Bicho, a segunda geração do Jogo do Bicho, vamos dizer, que é relacionada à máfia de caça-níquel, mas você também mostra uma relação muito interessante dessas duas cenas com porões da ditadura militar. Como é que se dá essa junção, Bruno? Você tem, historicamente, tanto no Brasil como no Rio, né, tem toda essa fase pesada aí que o Brasil viveu politicamente, do combate à guerrilha, e uma série de casos de tortura, né, que acabou juntando militares com policiais, né? E muitos desses policiais que atuavam com tortura nos porões eram egressos dos Esquadrões da Morte dos anos 50. O nome mais famoso desse é um paulista, inclusive, que é o Sérgio Paranhos Fleury, que foi um dos organizadores do Esquadrão da Morte, que ele importou do Rio de Janeiro, né? Ao longo dos anos 70, com o projeto de abertura política, com os ventos da democracia aparecendo, você tem a linha dura no Rio de Janeiro, capitaneada pela comunidade de informações, SNI na época, Newton Cruz, etc., envolvida e suspeita de uma série de problemas que acontecem na época na cidade. Chegam a explodir mais de 40 bombas, né, e 100 bancas de jornal são explodidas para tentar criar um clima de confusão e reverter esse processo. Com a assunção dos militares durante a democracia, a partir de 1985, com o início do governo José Sarney e da Nova República, esses militares ficam meio escanteados. E muitos deles, percebendo que a sua carreira no Exército não tem futuro, acabam bandeando para a contravenção e para o jogo do bicho. Um deles, o Fred Perdigão, foi acusado de ser o planejador da bomba no Rio Centro, vai trabalhar com o jogo do bicho na Baixada Fluminense, associado aos grupos de extermínio. Em um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro, o capitão Guimarães também é egresso dos porões da ditadura e tudo mais. E essa associação permanece, né, muito, muito próxima entre o jogo do bicho, entre os policiais do grupo de extermínio, entre os egressos dos porões, que vão ser o pano de fundo político e organizacional que vai desencadear também na milícia a partir dos anos 2000 com um novo modelo de negócio criminoso, né? E tem mais um elemento, eu acho, desse quebra-cabeça que o seu livro mostra, eu acho que com maneira brilhante, é talvez a melhor coisa que exista sobre o tema hoje, que é a relação de uma das figuras talvez mais deletérias desses porões da ditadura, que é o Newton Cruz, e o modo como ele influenciou o Bolsonaro, né? Pode falar um pouquinho disso? Pois é, o livro do Flávio, né, a biografia que o Flávio faz do pai, e o Cadete e o Capitão, também do McLuffes, foram duas referências bem importantes para trabalhar essa ideia. Porque quando surge a Nova República, o Bolsonaro, que era muito fã do Newton Cruz, né, era uma referência profissional e moral para ele começa a ficar escanteado e acaba indo para a reserva porque ele é proibido de entrar na lista de promoções no Exército, né? E aí começa a ficar insatisfeito, né, com esse novo comando do Exército, e é o momento a partir do qual ele começa a se manifestar, dá o depoimento, escreve um artigo na revista Veja, em 1986, e no ano seguinte ele faz a declaração em off para uma repórter da revista Veja, de que iria explodir umas bombas, né, para criar um ambiente de confusão e fragilizar o comando do Exército e o governo de José Sarney. Diante das ameaças a terceiros, né, corretamente, a revista quebra o off e torna isso público, ele acaba sendo expulso do Exército, né? Quer dizer, não é expulso do Exército, ele sai do Exército, é reformado, é inocentado nesse caso, apesar de todas as evidências que existem. O livro do McLuff mostra isso muito bem. E aí ele faz a carreira dele no parlamento da Nova República, né, ao longo de 27 anos, como antítese da política, né? Como uma figura que está lá para denunciar o esquerdismo da Nova República e denunciar esses inimigos da Revolução Militar, né, na visão deles, que estão no poder, né? Também, além do Newton Cruz, uma outra referência muito importante é o Ustra, né, o Carlos Brilhante Ustra, que além de ser um dos comandantes do DOI-CODE, num momento que o aparelho mais torturou gente, e no Brasil nunca mais, quase metade das torturas acontecendo no DOI-CODE de São Paulo, o Carlos Brilhante Ustra vai ser um dos ideólogos dessa visão de que a Nova República era o resultado do fracasso do Exército na principal batalha que eles tinham para vencer, que era a batalha ideológica para ganhar a mente das massas. E durante a Nova República, segundo essa visão do Ustra, eles iam perdendo essa guerra, né? As esquerdas
estavam aparelhando as escolas, as universidades, as televisões, a arte, e eles estavam justamente perdendo a batalha mais importante que eles tinham que ganhar para os comunistas. Então essa ideia de que a nova república era um regime de inimigos esquerdistas sempre fez parte da carreira deles e de uma parte da linha dura do exército que continuou acreditando muito nesse discurso. Entre eles, né, o Hamilton Mourão, que também é outro fã, confesso, do Carlos Brilhante Ustra e dessa ideia de que ficou com os militares só o estigma de torturadores e assassinos construído pelos comunistas da nova república. What I can tell you about the man Carlos Alberto Brilhante Ustra, he was my commanding officer in the late 70s of the last century, and he was a man of honor. Agora, outra coisa interessante do livro, Bruno, que eu acho que vale a pena chamar a atenção, é que o Hélio Gaspari menciona hoje na coluna dele, na Folha, que é uma coluna bastante elogiosa ao seu livro, também que nos deixa muito honrados. Ele diz que tem duas coisas que são uma história para boi dormir associadas às milícias, né? Uma delas é que elas ganham basicamente dinheiro só com taxa de gás e cobrando gás e gatonete, que na verdade é muito maior o poderio econômico e está sempre associado à exploração de terreno, de venda de terreno, aluguel, essas coisas, van e tal. E a outra é de que a milícia combateria o tráfico, né? Quando na verdade a milícia é uma grande aliada do tráfico hoje em dia. Você pode falar um pouquinho como é que essas duas questões aparecem no livro? Isso é inclusive uma coisa que não veio à tona ainda, a análise da movimentação financeira desses grupos, né? E cada vez mais eles ampliam a gama de negócios e de receitas criminais nos territórios que eles exploram, além da extorsão de comerciantes, que era a origem das milícias, e do controle do monopólio de gás e tudo mais, a questão do terreno irregular e da venda de imóveis no adensamento desses bairros, além de gerar muito dinheiro, gera poder de voto, né, influência política para eles também. Além disso, você tem a questão do comércio de cigarros ilegal, que começou a ser uma fonte de receita importante, e a questão da droga também, né? Porque a partir do momento que você explora o território, tudo que você conseguir fazer de receita é bem-vindo, né? E isso era um modelo natural e era uma oportunidade natural que as milícias passaram a explorar nos territórios, organizando também a venda de drogas, muitas vezes em parcerias, principalmente com o Terceiro Comando Puro, que passou a ser um dos aliados do grupo, né? Então, hoje eles movimentam muito dinheiro e têm o benefício de não serem atrapalhados pelas operações policiais do governo, né? Que focam principalmente nas regiões controladas pelo Comando Vermelho e que se tornou o inimigo em comum número 1 do Rio, né? Quase num movimento que São Paulo viveu, de você ter quase uma hegemonia de um grupo sobre os demais pactuados para controlar e governar esse mundo do crime. Uhum. Antes de tocar na questão de São Paulo, queria só te fazer mais uma pergunta sobre o Rio. Saiu agora, essa semana, né, uma pesquisa que também é parte do Núcleo de Estudos da Violência, do qual você faz parte, e quantifica, né, um pouco o número de habitantes e de territórios controlados pela milícia. Isso é um dado bem recente, que até acho que nem entrou no livro. Você pode só explicar um pouquinho o que é essa pesquisa e o que ela desenha como tamanho e influência das milícias hoje no Brasil? Sim, a gente fez em paralelo, né, uma série de instituições envolvidas, principalmente do Rio de Janeiro, né, e esses grupos, a gente trabalhou, né, com os dados do Disque Denúncia, né, milhares de denúncias que foram feitas em 2019, que ajudam, de alguma forma, a localizar georreferencialmente. E o Eric Gomes, que é um pesquisador do NEVE, ele trabalha com essa ferramenta de você transformar visualmente Big Data, né? Ele é doutor e o pós-doutorado dele no NEVE é em computação, e ele faz esse tipo de trabalho conseguindo, junto com os pesquisadores, analisar essa grande quantidade de denúncias, identificar quais os territórios ligam a determinadas facções e conseguir mapear no mapa do Rio de Janeiro, a partir dessas denúncias feitas, quais facções dominam cada território. Então, pela primeira vez, a gente consegue ver no mapa da cidade o domínio das facções, pelo menos de acordo com os dados do Disque Denúncia. É preciso ter um refinamento, é preciso melhorar isso e qualitativamente ver a exatidão desse mapa ou não, mas foi um primeiro passo bem importante. A ideia agora é vir para trás e analisar historicamente como houve essa evolução
territorial do domínio das milícias no estado do Rio de Janeiro. Mas quais são essas regiões e quantas pessoas mais ou menos estão sob o domínio das milícias? 35% da população do Rio de Janeiro vive algum tipo de domínio tirânico ou do tráfico das forças milicianas, né? E a milícia já é mais da metade do domínio territorial na cidade. Então, hoje ela já é territorialmente a principal facção do Rio de Janeiro, né? É muito impressionante. Você, Bruno, é um paulista, né? Foi fazer esse troço e meter lá no Rio. Como é que foi pessoalmente essa experiência para você de mudar de estado e as principais descobertas e dificuldades e desafios na feitura do livro relacionados a isso? O Rio de Janeiro é especial, né? É uma criatividade, um estilo. É engraçado que, às vezes, até os matadores eram simpáticos e carismáticos, né? Pode falar de um particular que está no Rio, que está no livro, que você descreve, que é espetacular, dos passarinhos? Sim, que é uma pessoa que eu conversei e que, nessa conversa, uma das pessoas que me apresenta para ele menciona a sala anti-escuta, né, que ele usava para conversas mais discretas, né, que não deveriam ser gravadas e tudo mais. E essa sala era uma sala relativamente aberta com 40 gaiolas de passarinho, né? Além disso, tem entrevistas que eu acabei fazendo no decorrer do processo, com outro projeto paralelo que eu estava fazendo durante o processo de apuração do livro, que a gente fez uma live com o Jerominho e com o Natalino, que cumpriram pena, 10 anos, no Presídio Federal, e que eram acusados de uma série de crimes, e a gente conversando na live, eram pessoas incrivelmente carismáticas e simpáticas, cantaram pra gente, nos convidaram para comer um churrasco e cantar samba com eles, tal. E tudo isso é muito interessante. Fora a malandragem, né, e uma expertise assim, para enganar e para dissimular, que a polícia muitas vezes tem, que é muito surpreendente. Então, essas operações de guerra e esses teatros de guerra que eles fazem, para trabalhar com uma ideia de que, se não fosse a polícia, a população estaria na mão de criminosos muito perigosos, então sempre é necessário você ter um massacre, porque os bandidos são muito fortemente armados. No momento de certa instabilidade, inclusive, da própria polícia, a gente viu agora, recentemente, 12 pessoas sendo mortas numa única operação miliciana, no momento que a polícia estava sendo contestada e o governo do Rio de Janeiro estava sendo contestado. Então, esses teatros de guerra, para jogar com a opinião pública, para aparecer no jornal, para criar um fato noticioso, né? Jogar com a forma como as pessoas enxergam a realidade, enganar muitas vezes e camuflar e as coisas continuarem como estão, isso também, essa habilidade me surpreendeu bastante nessa cena do Rio. Teu último livro, Bruno, também com a Todavia, que a gente teve a alegria de publicar, em coautoria com a Camila Nunes Dias, professora da Federal, do ABC, especialista em PCC. O livro de vocês fala do PCC, né? Mostra como que eles cresceram, como se tornaram a principal facção. Como que você compara os dois livros, Bruno, as duas experiências? Como é que uma coisa ajuda a entender a outra? Eu acho que, em comum, os dois ocuparam um lugar abandonado pelo Estado, né? No caso do Rio é mais dramático e mais visível, porque a fragilidade das instituições democráticas do Rio acabou terceirizando os governos nesses territórios. E como os próprios pesquisadores e políticos do Rio que combatem esse tipo de crime chamam a atenção há muito tempo, a milícia é um governo terceirizado ou leiloado, né? Porque muitas vezes é para grupo que paga mais, né? Eles acabam exercendo o papel do subprefeito lá, né? Tanto no monopólio da força nesses lugares, mediando conflitos, como na regulamentação dos mercados e como na cobrança de impostos, praticamente, né? Que essas receitas que eles extraem é quase um imposto territorial e muito fortemente armados. E é um outro paralelo que os fluminenses e cariocas me fizeram, é que o Rio de Janeiro é uma espécie de Game of Thrones, né? São vários reinados em disputas e a República é uma fase quase pré-moderna até, né? Diante da fragilidade das instituições da nova República. No caso do PCC, esse domínio e esse controle foi feito no interior dos presídios, né? Quando o Estado de São Paulo passou a multiplicar a quantidade de prisões a partir dos anos 90, depois do massacre do Carandiru, fazer várias prisões pequenas ao longo do Estado, passou de 40 prisões para 150, só que sem dinheiro e com um limite fiscal muito grande
para gerir o interior dessas prisões. Isso acabou ficando em cargo dos presos, né, que fizeram uma autogestão e assumiram o papel do Estado, e a partir desse controle do sistema penitenciário, eles conseguiram se organizar com a chegada do celular a partir de 99 e tudo mais, a transformar os presídios numa espécie de escritório para criar a grande rede de tráfico que o PCC passou a amarrar e deu um grande salto a partir do momento que eles chegam nas fronteiras e passam a atuar no atacado, né? Então, ambos crescem e se fortalecem a partir da ausência do Estado e a partir do momento que o Estado delega para esses grupos o governo desses lugares, né, que ele se ausenta. Essa terceirização do papel do Estado para os grupos criminosos. Bruno, numa coluna também na Folha de São Paulo, o Mário Sérgio Conte diz que considera o seu livro o livro mais triste do ano. Eu acho que termina também porque ele diz, né, que a sensação termina a leitura com a sensação de que não tem saída e que só vai piorar, né? Eu também, como leitor, fiquei com essa sensação, não só como editor. Você vê desse jeito também? Você acha que não tem o que fazer, não tem saída, vai piorar, ou você consegue enxergar isso de uma maneira um pouco menos pessimista? Eu me sinto na obrigação de acreditar que alguma coisa possa ser feita, senão eu nem teria feito esse livro, né? Não que o livro eu não tenho a pretensão de achar que o livro vai fazer isso, mas a gente escreve sempre um pouco com essa ilusão, né? Achando que a gente pode, de alguma forma, fazer alguma coisa, o livro vai ter algum tipo de efeito. Eu faço esse paralelo, às vezes, do jornalismo como uma espécie de terapia, né? O jornalismo tem esse papel de olhar para dentro, para as nossas sombras, para os nossos conflitos, para os nossos ódios e para os nossos problemas, racionalizar sobre eles, colocar eles no papel, ter uma narrativa a respeito deles, para a partir daí você amadurecer e encontrar uma forma de tocar para frente, né? De mudar e de melhorar. Então, eu acho que enquanto a gente não assumir com todas as cores o buraco, e enquanto isso não mobilizar os grupos políticos que são comprometidos com a democracia, com as instituições, com o Estado de Direito, isso não vai acontecer. Então, eu acho que talvez o livro, apesar de pintar com cores muito cruéis e dramáticas, mas na verdade me parece muito próximo da realidade, né? É uma forma da gente conseguir assumir o problema e se mobilizar para enfrentá-lo, né? As soluções existem, tem várias receitas, né, para enfrentar o problema. O que falta é essa articulação política para que as pessoas comprometidas com o Estado de Direito ajudem a transformar essa situação. Algum ponto do nosso papo, Bruno, que a gente não tenha tocado, o que você gostaria de frisar? Alguma coisa, algum aspecto do livro que eu não mencionei, que você gostaria de realçar aí para o ouvinte do podcast? Eu acho que, enfim, eu convido as pessoas a lerem, né? Mas se tiver meio baixo astral, deixa para depois, né? Pelo que eu tenho lido aí, realmente é uma experiência forte. Então, esteja preparado para lidar um pouco com a realidade, né? E mais uma vez, tem um pouco do papel do jornalista aí, que a gente tem esse papel de publicar o que era melhor não ser falado, né? Que as pessoas preferissem que ficasse mais escondido naquele canto sombrio do cérebro, né? E então a gente é o chato que traz um pouco à tona essa área das sombras aí. Então, mas eu acho que é importante saber o que acontece no Brasil. É um livro que eu sugiro aí para vocês enfrentarem. Genial, Bruno, brigadíssimo. Agradeço demais aí teu tempo. Reitero aqui aos ouvintes também o orgulho meu como editor e da Todavia como um todo de poder ter um livro dessa importância e dessa qualidade no nosso catálogo. Bruno, muitíssimo obrigado e até o próximo livro. A quarta capa de A República das Milícias diz o seguinte: nas palavras de Luiz Eduardo Soares, esta obra rouba a inocência à boa consciência nacional. Ninguém mais poderá dizer que não sabia. A história da nova república terá de ser contada de outro modo depois deste livro. Segundo Fernanda Torres, A República das Milícias é leitura obrigatória. E Paulo Lins afirma: com uma pesquisa primorosa, Bruno Paes Manso nos revela como o crime organizado chegou aos poderes legislativo e executivo, tornando o Brasil um dos países mais violentos do mundo. Se você quiser saber mais sobre o livro, assista a live de lançamento de A República das Milícias no canal de YouTube da editora. Um bate-papo com o autor, Bruno Paes Manso, e o cientista político Luiz Eduardo Soares, com a mediação da cientista social Silvia Ramos. O link está na descrição do episódio. Já reservou um espaço na cabeceira?
Chegou a hora da sessão Marca Página. Em novembro, a Todavia publica Tragam os Corpos, o segundo volume da aclamada trilogia de Hilary Mantel, vencedor do Booker Prize. Lançamos também mais um livro da espanhola Rosa Monteiro, Nós Mulheres, uma obra fundamental à reivindicação do papel feminino nos principais avanços da humanidade através da biografia de suas protagonistas. E vem aí o tão esperado livro de J.D. Salinger, Erguei Bem Alto a Viga, Carpinteiros, e Seymour, uma Introdução. Foi com esse texto que o Salinger encerrou a publicação dos seus livros, e é com ele que a Todavia encerra a publicação dessa obra que é uma das mais ricas e humanas do século XX. Ainda em novembro, publicamos o romance Os Supridores, de José Faleiro, um romance único e cativante de personagens sobre os quais prestamos pouca atenção. Um retrato eletrizante e por vezes cômico das favelas da capital gaúcha e a epopeia de um capitalismo bem brasileiro. E agora, 2 recados rápidos. Se você ainda não viu, corre lá no site da Todavia para saber mais sobre o lançamento do nosso clube de assinatura, o Todavia Todo Mês. E aproveita para já começar a planejar seu ano novo, com o nosso livro Agenda Ano Todavia 2021, que tem ilustrações da Luli Pena e versos da Leduche Spinardi. E para encerrar, uma notícia muito boa. A Todavia tem 11 indicações de finalistas no Prêmio Jabuti 2020. Para conferir a lista completa, acesse premiojabuti.com.br/finalistas. Aproveitando o tema desse episódio, a gente pediu para 2 livreiras e para Tami, do canal Literatami, a indicação de livros da Todavia que, por incrível que pareça, são de não ficção. Escuta aí. Oi, meu nome é Helena, eu sou livreira da Blux, do Reserva Cultural, e hoje eu vou indicar o livro Ricardo e Vânia, do Chico Felitti, que é um livro que surgiu a partir de uma reportagem que viralizou. Eu, pelo menos, conheci esse enredo através da reportagem. E eu lembro que na época que eu li a reportagem eu fiquei com uma sensação ruim. Eu não sei se eu achei sensacionalista ou se eu achei que estavam usando uma tragédia pessoal para promover, enfim. Mas essa chave, né, essa ideia virou completamente quando eu li o livro de fato, que é um livro muito sensível. Dá para ver o quanto o Chico se envolveu com essa história e o quanto ele deu uma dignidade para o Ricardo, né, no final da vida. Eu conheci o Ricardo nas ruas de São Paulo, assim, quando adolescente, e assim como todo mundo, eu sempre via ele e eu o conhecia pela alcunha negativa, né, que ele não gostava, e eu descobri isso através do livro. E é um livro que fala sobre a memória da cidade, né, que fala sobre uma tragédia pessoal, mas é também uma história incrível, assim, que facilmente poderia ser uma ficção. Olá pessoal, eu sou Tamires da Livraria da Tarde. Eu tô aqui para recomendar para vocês o livro Falso Espelho, da Gia Tolentino. Essa voz tão potente, tão inteligente, tão necessária atualmente. E nesse livro, que reúne 9 ensaios, o que me cativou foi a capacidade da Gia de mostrar uma outra perspectiva dentro das pautas que a gente acha que domina. Ela fala sobre assuntos como feminismo, redes sociais, autoilusão, de uma maneira destemida, e mostra que esses temas são mais complexos do que a gente imagina, né? É um livro gostoso de ler, te prende desde o primeiro ensaio e vale muito a pena. Eu espero que vocês gostem. Um grande abraço. Olá, eu sou a Tami, do Literatami, e um livro de não ficção da editora Todavia que eu gosto muito é o Belchior, apenas um rapaz latino-americano, do J.B. Medeiros. Eu acho que esse livro, essa biografia, é uma excelente porta de entrada para quem quer conhecer mais do Belchior, porque o J.B. não se limita a dispor cronologicamente os acontecimentos da vida do Bel aqui para que a gente fique sabendo. Além disso, ele também inclui o próprio Bel falando aqui por meio de entrevistas inesquecíveis. Ele inclui análises de letras de músicas do Belchior, inclui fotografias, então tudo isso nos aproxima bastante do Belchior, desse artista, né? E eu, inclusive, acredito que toda essa pesquisa que resultou no livro daria um excelente filme, porque o Belchior viveu umas aventuras aí na vida dele, e eu tenho certeza que também seria ótimo de assistir a isso nas telonas. E eu gosto de indicar esse livro porque, para mim, ele é uma forma de eternizar
O Belchior. E é uma recomendação que eu faço com muita alegria e muito amor por esse artista. A gente recebeu um comentário muito legal de uma ouvinte que a gente resolveu ler aqui para vocês. É da Nani Rios, livreira da Livraria Baleia, de Porto Alegre. Sou muito fã. É uma ferramenta ótima para mim como livreira, pois ajuda a posicionar melhor os livros na divulgação e nas indicações para os leitores. A gente até tenta, mas é impossível ler tudo que chega. Por isso, o podcast ajuda muito. E como leitor, então, nem se fala. Amo ler um livro e depois encontrar mais material sobre os assuntos que ele aborda, expandindo a leitura. Parabéns e, sobretudo, obrigada pelo ótimo trabalho. Um beijo, Nani. A gente fica muito feliz, porque esse é realmente nosso objetivo. Compartilhar e expandir experiências. Transbordar o prazer que é a leitura de um livro para além das páginas. Eu também quero agradecer muito a todo o carinho que recebemos, todo o incentivo e apoio ao longo desse primeiro ano de programa. O Quarta Capa está chegando cada vez a mais pessoas e isso é graças a vocês. Continuem mandando suas sugestões e comentários no e-mail quartacapa@todavialivros.com.br ou nas redes sociais da Todavia e compartilhando sempre que puderem. Um abraço e até o próximo Quarta Capa.